Olá, povo guerreiro! Tudo bem com vocês? Entrada estranha essa? Bora pra frente. Nós estamos aqui hoje e nós vamos iniciar uma série de videoaulas para falar um pouco sobre biologia celular. E por onde é que nós vamos começar? Primeiro, vamos dar uma recordada naquilo que nós já sabemos de cor e salteado, estamos carecas de saber desde o ensino fundamental, que toda a célula é constituída por três partes principais, que são membrana plasmática ou membrana celular, citoplasma e núcleo. E é importante você saber que essa mesma membrana plasmática que envolve a célula, que delimita a célula, né? A célula só existe porque ela tem uma membrana. É a membrana que também envolve o núcleo. A diferença é que essa membrana que envolve o núcleo é chamada de envoltório nuclear. Antigamente era chamada de carioteca. E esse envoltório nuclear, ele tem alguns poros que diferencia da membrana que envolve a célula da membrana, como diz o Cebolinha, da membrana plasmática. Eu hoje vou falar para vocês sobre a membrana plasmática. Mais especificamente, vou explicar sobre o modelo mosaico fluido. Você já ouviu isso, eu tenho certeza. Esse modelo mosaico fluido foi proposto por dois pesquisadores, chamados Singer e Nicholson, no ano de 1972. E desde então é o modelo mais aceito, estabelecido para explicar qual é a constituição molecular bioquímica desta membrana. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos olhar para essa membrana celular agora, nós vamos dar um grande zoom nela e nós vamos observar quais são as moléculas que a constituem. Ah, um outro detalhe que você não pode esquecer. As organelas celulares, que eu não vou falar hoje, mas que estão presentes aí no citoplasma, elas também são envolvidas por membrana, com exceção do ribossomo, que é um complexo formado por proteínas e RNA ribossômico, mas isso daí é assunto para quando nós chegarmos no núcleo e entrarmos um pouquinho em biologia molecular, tá legal? Mas só para você saber, é a mesma membrana, rapaz, é a membrana plasmática, o envoltório nuclear, membrana que envolve as organelas. Então você vai aprender hoje, você já tem que estender o teu conhecimento e entender que estas membranas que envolvem as organelas são parecidas com essa que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou tirar a célula daqui porque você já sabe o que nós vamos fazer. Tá aquela ali. Tem muita coisa que senão vai começar a despencar tudo aqui. Bom, primeira coisa, nós sabemos que o nosso corpo é constituído basicamente por água. Temos muita água em nosso corpo. E nós vamos agora brincar de construir esse modelo mosaico fluido, essa membrana. Eu vou montar ela aqui com vocês, ok? Qual é a principal molécula da membrana? A molécula principal que constitui a membrana plasmática é conhecida como fosfolipídio. Certo? E de certo você já deve até ter desenhado no seu caderno um fosfolipídio assim, o seu professor deve ter explicado dessa maneira. Só que o problema está aí. Nós temos que entender quimicamente como é um fosfolipídio. Então aqui, esquematicamente, eu representei para vocês um fosfolipídio com essa cabeça redondinha e com essas duas perninhas aqui feitas de arame. O que é que nós precisamos entender? O fosfolipídio é uma molécula anfipática. Que palavrão é esse? É uma molécula que tem duas porções. Uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. O que é que significa hidrofílico? É aquilo que tem afinidade pela água. O que é que significa hidrofóbico? Aquilo que tem fobia, que não tem afinidade pela água. Só, rapaz, que uma coisa que não contam pra gente no ensino médio
é que essa cabeça hidrofílica aqui, por que a gente chama de fosfolipídio? Porque essa cabeça aqui tem a molécula de fosfato. Tem fosfato aqui, mas não é só fosfato. Então eu vou jogar o desafio para você, porque nós não vamos explicar nesse vídeo, mas se for necessário, no curso que você faz, naquilo que você está estudando, saber sobre isso, existem diferentes tipos de fosfolipídios. Estruturalmente, todos apresentam cabeça hidrofílica, cauda hidrofóbica. Mas nós temos, e eu vou dar a lista aqui para vocês. E aí você pode olhar num livro de bioquímica para ver a estrutura. Existe o fosfolipídio chamado fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, fosfatidilglicerol, fosfatidiletanolamina. Será que eu esqueci de algum? Esfingosina. E olha, dentre outros. Só relacionei. Se você precisar, você vai lá e pesquisa para você ver a estrutura bioquímica. A gente tem que perder o medo de olhar para a molécula. Então, olha só, eu vou colocar esse fosfolipídio aqui na nossa lousa, grudadinho. Espero que ele não caia. Sabe que o fosfolipídio, essas duas perninhas que formam a porção hidrofóbica, na verdade, elas são duas moléculas de ácidos graxos. Os ácidos graxos são lipídios, são gorduras. E aí eu tenho aqui um brinquedinho. Olha só que coisa mais fofa. Um Lego monta-monta de moléculas. Eu montei aqui, olha, ele tá quase querendo despencar, então eu vou mostrar logo para não despencar. Como é um fosfolipídio? Como que é um ácido graxo estruturalmente, tá? Bom, o ácido graxo, basicamente, ele é formado por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E aqui, o carbono são as bolinhas pretas, hidrogênio, bolinhas brancas e oxigênio, bolinhas vermelhas, tá? Veja que em uma extremidade aqui da molécula, eu tenho um carbono duplamente ligado com oxigênio e ligado com um oxigênio e um hidrogênio, que é o C-OH. Isso aqui é um ácido carboxílico, grupo funcional. É isso que faz dessa molécula ela ser chamada de ácido graxo. Então veja, o ácido graxo, ele tem em uma extremidade o ácido carboxílico e uma baita de uma tripa, de uma cauda feita de carbonos e hidrogênios, que é essa cauda aqui, que é totalmente hidrofóbica. Porque você sabe, o lipídio é uma molécula hidrofóbica, que não se mistura com a água. E o que você vai ver no nosso esqueminha aqui, esses aramezinhos, representam exatamente uma molécula de ácido graxo, essa tripa hidrofóbica. Memorizou? Fotografou? Então vamos para frente. Aí o que acontece? Vamos montar a membrana. Bom, coloquei um fosfolipídio aqui, num meio aquoso. Se eu encaixar um outro fosfolipídio nesse meio aquoso, nessa solução, qual vai ser a tendência dele? Ele vai fazer o quê? Possivelmente, vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? A porção hidrofílica ficou voltada para cima, a outra hidrofílica para baixo, e as porções hidrofóbicas se juntaram. Os ácidos graxos aqui se juntaram. E por que isso acontece? Porque toda molécula hidrofóbica, quando ela é lançada na água, elas fazem o seguinte: galera, vamos nos reunir, vamos dar as mãos, todas nós aqui, 1, 2, 3, vamos nos fechar. Por quê? Porque tem água aqui do lado de fora. E a gente não pode deixar essa água entrar, porque a gente é o quê? A gente é hidrofóbica, moléculas apolares, apolar com apolar, entende? Ó, e aí elas se unem, entendeu? Tá sacando? Agora, vou lançar um terceiro fosfolipídio aqui. Aí, possivelmente, ele se encaixa aqui, olha, junto com o segundo. E um quarto fosfolipídio, que vai fazer o quê? Vai se encaixar aqui, olha. Tá vendo? De modo que as porções hidrofóbicas estão ficando no meio. Então agora, cameraman, acelera, faz aquela coisa rapidinha que nós vamos montar essas duas camadas de fosfolipídio, beleza? Rapaz, olha pra cá. Presta atenção. Primeira informação importante. Essa porção lipídica, que é a mais abundante da membrana, ela forma o quê?
uma dupla camada, uma bicamada. Por isso que teu professor de biologia fala para você: a membrana celular é uma bicamada fosfolipídica. Tá explicado, por causa disso aqui. Agora, você precisa entender uma coisa, vamos nos situar aqui nesse espaço. Imagine que aqui seja o meio extracelular, ou seja, o lado de fora da célula, e aqui seja o meio intracelular, o lado de dentro da célula, ok? Porções hidrofílicas voltadas para fora e para dentro, porque elas não têm problema nenhum com água, podem ter contato com a água. Porções hidrofóbicas voltadas umas para as outras. Só, rapaz, que o que acontece? As moléculas, os íons, os aminoácidos, os nutrientes precisam entrar. Produtos do metabolismo celular precisam sair. Ou seja, tem coisa que precisa entrar, tem coisa que precisa sair dessa célula. E aí nós temos um grande problema, porque não é qualquer molécula que vai conseguir passar por isso aqui, não, rapaz. Como é que passa por isso aqui? Se tem aqui, olha, um verdadeiro cordão de isolamento hidrofóbico. Aliás, nós vamos ver isso em outros vídeos, transporte através da membrana. Mas eu já vou dar um start, já vou dar um início aqui para você. Então, Mãe Natureza teve que resolver o negócio. De que maneira? Bom, teremos que colocar alguns portões de passagem dessas moléculas, porque algumas, por serem muito grandes ou por serem carregadas positivamente ou negativamente, não vão passar. Então, resolveu-se o problema. De que maneira? Olha só, vamos afastar um pouquinho aqui a galera, com todo o cuidado do mundo para não derrubar nossa bicamada aqui, ó. Vamos abrir um buraco aqui nessa bicamada. E quem que a gente vai encaixar aqui? Um outro esqueminha. Ó, que bonitinha. Essa colega aqui, sabe como é que eu vou chamar ela? Proteína integral. Ou proteína transmembrana. É, porque às vezes a mesma coisa tem 2, tem 3 nomes, isso também dificulta a nossa vida. Dá uma observada. O que é essa proteína transmembrana ou proteína integral? É uma proteína que atravessa a bicamada fosfolipídica, se comunica com o meio extra e com o meio intracelular. E através destas proteínas, algumas moléculas conseguem passar. Por quê? Olha o que a bichinha faz, que bonitinho. Ela muda a sua conformação, fazendo um verdadeiro portãozinho, um verdadeiro porozinho, que permite a passagem de algumas moléculas. Não vou falar sobre isso hoje, nós vamos ver em outros vídeos, certo? E aí, existem proteínas integrais com formas diferentes, tá? Então essa aqui é um tipo de proteína integral e eu vou colocar aqui para você, ó, um outro tipo de proteína integral, ó. Ó que bonitinha essa proteína integral. Sabe o que acontece aqui? Ela já permanece aberta, ela já tem um poro que permite a passagem de íons. Por exemplo, cálcio, magnésio, sódio, potássio, que também vai ser para um outro vídeo. Aí nós vamos falar sobre isso. E é só proteína integral que tem nessa membrana? Não. Também tem algumas proteínas que são as chamadas periféricas. Bom, vamos abrir mais um espaço aqui, ou abre alas, que eu quero encaixar aqui, peraí, traz pra cá, bonita, fica quieta e até o fim do vídeo, bebê. E aí existem proteínas que são as chamadas não integrais, integral é a outra, essa aqui é periférica. Veja, eu estou colocando essa proteína voltada para o meio extracelular, mas ela poderia também estar voltada para o meio intracelular, tá bom? Existem proteínas periféricas que ficam direcionadas para fora e para dentro da célula. E por que ela se chama periférica? Justamente porque ela não atravessa a bicamada. E essa proteína periférica, ela tem uma função muito importante. Ela, quando voltada, por exemplo, para o meio extracelular, ela serve como uma proteína receptora de hormônios
Hormônios vão reconhecer essa proteína, receptora de drogas, por exemplo. Quando ela está voltada para o meio intracelular, ela pode ter uma função enzimática aqui dentro da célula, para vários processos metabólicos. Agora, é só isso que tem nessa membrana? Não. Nós temos também carboidratos. Já encaixamos lipídios, já encaixamos proteínas, agora nós vamos encaixar carboidratos, que são açúcares. Existem algumas proteínas que têm um rabinho de carboidrato, que tem um rabinho de açúcar. Ó que bonitinha, vamos colocar nessa daqui, periférica, esse rabinho aqui, ó. Isso aqui é um carboidrato, certo? Como é que vai ser o nome dessa proteína? Eu vou passar lá a chamar de glicoproteína. Por que glico? Glico vem de açúcar, glico lembra glicose, não é? Então ela é glicoproteína porque ela é uma proteína, mas que tem carboidrato preso nela. Mas não é só a glicoproteína que tem, a membrana também apresenta. Vou colocar aqui neste cantinho meu. Ô, câmera, vai caber aqui, câmera? Ou vai cortar? Tá tudo tranquilo? Tá, beleza. Então vamos acrescentar aqui assim, ó. Peraí. Foi. Sabe como é que chama essa molécula aqui? Glicolipídio. São lipídios, ácidos graxos, que estão ligados a carboidrato. Recapitulando, membrana bicamada fosfolipídica. Temos proteínas integrais, que atravessam a bicamada, ou proteínas transmembranas, proteínas periféricas. Temos glicoproteínas e glicolipídios. E já para que esse carboidrato? Detalhe, os carboidratos estão voltados para o meio extracelular, para fora da célula. Então imagina a célula assim, ó, cheia de carboidrato, cheia de açúcar, assim, ó, voltado para o meio extracelular. As funções são muito importantes, nós vamos fazer vídeo para explicar. Mas eu já te adianto que esses carboidratos, eles fazem com que as células de um mesmo tecido se reconheçam, tá? Tem essa capacidade de reconhecer umas às outras, porque elas têm carboidratos semelhantes. Tipagem sanguínea, sistema ABO. Você já ouviu falar, né? Então, nós vamos fazer aqui vídeo para explicar que, na verdade, no sistema ABO, lá nas hemácias, nós temos o quê? Carboidratos específicos, glicolipídios específicos, tá bom? Mas vai ficar o gancho, vai ficar pendurado para nós falarmos isso em vídeos posteriores. Tá faltando alguma coisa nessa membrana aqui? Tá faltando. Está faltando uma molécula que com muita singeleza eu fiz aqui bonitinha. E essa molécula aqui, sabe como que ela se chama? Colesterol. Colesterol. E por que eu vou defender o colesterol? Porque todo mundo demoniza o colesterol. Eu vou dizer para você uma coisa, não demonize o colesterol. Vamos fazer a campanha em prol a favor do colesterol. É claro que ele em excesso pode ser um problema, né? Mas você acha que ele é ruim, que ele é mau, que ele é vilão? Não. Sabe por quê? O colesterol, ele é um lipídio. Ele é um tipo de lipídio também. Assim como eu expliquei para vocês aqui, os ácidos graxos, o colesterol é um outro tipo de lipídio. E junto desta bicamada fosfolipídica, existe entremeado no meio desses fosfolipídios moléculas de colesterol. Então veja, ele tem aqui, olha, 4 anéis de carbonos e hidrogênios e aí ele fica posicionado assim, ó, entremeado na bicamada fosfolipídica. Vou pôr o outro aqui, ó. Ó, momentos de tensão sem derrubar nenhum fosfolipídio. Então, a membrana plasmática, a membrana celular, ela é uma bicamada fosfolipídica e ela tem colesterol. Vamos lá. Por que nós chamamos de modelo mosaico? Então, por que Gart e Nicholson olharam para isso e falaram, é um mosaico? Eu acho que já ficou meio que explicado para você com essa brincadeira toda colorida aqui. Por que mosaico? Quando olharam essa estrutura na microscopia pela primeira vez, falaram, ó, parece um mosaico. Agora, por que fluido? O que você entende pelo termo fluido? Esta membrana, ela tem uma certa viscosidade, uma certa fluidez, como uma gelatina meio molenga, que não endureceu muito bem ainda. E você sabe que essas proteínas que eu coloquei aqui, elas não ficam estáticas
cimentadas, fixadas nessa bicamada. Não, essas proteínas, elas andam, elas vão para um lado e vão para o outro lado. Sabe por quê? Elas mudam de posição de acordo com a necessidade. Então Singer e Nicholson perceberam, poxa, essa membrana é fluida, porque permite esse trajeto, né? Esse samba dessas proteínas para lá e para cá. Só que a membrana não pode ser fluida demais, molenga demais. Mas ela também não pode ser fluida de menos, ser muito rígida. Tem que ser tudo na medida. Então, o que é que o colesterol, as moléculas de colesterol fazem aqui? O colesterol reduz a fluidez da membrana. A molécula de colesterol ajuda a deixar essa membrana ligeiramente mais firme, mais durinha. Pensa na gelatina que você faz na sua casa. Você põe ela na geladeira, ela fica mais durinha, não é? É como se esse colesterol desse esta maior firmeza para essa membrana. Porque sem colesterol, essa membrana poderia ficar muito fluida. Mesma coisa que você pegar a gelatina e colocar ela lá em cima da pia e deixar. Vai começar a amolecer o negócio e essa membrana não pode ficar tão fluida assim. Então, o colesterol reduz essa fluidez, dá mais firmeza para essa membrana. Beleza, galera? Vocês gostaram dessa estrutura toda? Então, olha, vou dizer para vocês, isso aqui não é muito fácil de fazer não, né? Somente quando a pessoa não tem muita habilidade para o negócio, mas para ajudar, para deixar o negócio mais lúdico, mais palpável para você, nós fizemos esse modelo mosaico fluido assim, olha, bem colorido. Então, por favor, ajude os educadores do nosso país aqui, ó. Deixa aquele like esperto aqui embaixo. Não esquece não, entendeu? Você já vai para outro vídeo, vê outra coisa e esquece. Faz não. Volta. Coloca lá aquele like. Deixa comentário, tá? O vídeo, ele é rápido. Nós colocamos vários pontos que de repente você ficou meio perdido, disperso no citoplasma em alguma coisa. Comenta, pergunta, que nós vamos responder com muito carinho pra você. Ah, o meu cameraman tá fazendo um sinal assim, ó. O que é isso? Ativa o sininho para receber notificações de quando nós fazemos vídeo novo. E o mais importante disso, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, divulga para os seus amigos, compartilha esse vídeo aí com aquele colega que você sabe que fica disperso, que boia, que está sofrendo, seja no ensino médio para estudar para o Enem, ou seja lá na graduação, que às vezes a pessoa chega lá e ainda não conseguiu compreender toda essa engenhoca maravilhosa. Eu agradeço a vocês por ter ficado até o final do vídeo. Um grande beijo no coração de todos vocês, aquele abraço de guerreiros e tchau!